Olá, irmãos. Olá, irmãs. Vamos para a nossa próxima meditação na Palavra de Deus. Meditação de hoje, nós vamos fazer aqui em João, capítulo 1, versículo 35 até o 39. E o nosso tema é Servos do Mestre e do Cordeiro, Cristo Jesus. Vamos primeiramente, então, antes de lermos o texto, pedimos a iluminação de Deus em oração. Amém? Deus Santo, Deus Poderoso, nós queremos, ó Pai, neste momento, pedir a Tua iluminação. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a Tua palavra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Leiamos o texto, então, João 1, 35 até o 36. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Amém. Eu quero deixar 3 reflexões que nós podemos tirar desse texto aqui, para a sua vida, também para a minha vida. A primeira delas é a seguinte pergunta: o que te motiva a seguir a Jesus? Veja aqui o versículo 36. E vendo Jesus passar, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. E o versículo 37 nós vemos a reação dos seus 2 discípulos que ali com ele estavam. Eles, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. O que motivou esses 2 discípulos a seguirem a Cristo? Certamente a gente pode falar aqui que foi a fala de João Batista para eles. É claro, esses 2 discípulos já caminhavam com ele em algum tempo. E eles já ouviram falar disso. E quando João Batista fala e Jesus Cristo aparece, e João diz a respeito dele que ele é o Cordeiro de Deus, o que os motivou a seguir a Cristo era a pessoa de Cristo, era a própria pessoa de Cristo, e o que Cristo Jesus viria fazer por eles, e que é o que Cristo Jesus veio e fez por nós também. Fazer-se Cordeiro de Deus, fazer-se pecado em nosso lugar, no caso, propiciação pelos nossos pecados. Ele, Jesus, é o Cordeiro de Deus e ele tira o pecado do mundo. E ele deseja que nós reconheçamos isso para o seguir. Ele deseja que nós reconheçamos que nós somos pecadores e que ele pagou o preço por nós. Ele morreu em nosso lugar. Isso deve nos motivar a seguir a Cristo. A segunda reflexão é a própria pergunta que Cristo Jesus faz a eles. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Para você que acompanha esse vídeo, o que você busca? Qual a sua intenção em seguir a Cristo? Você quer seguir a Cristo, mas você tem a noção, você sabe o custo de seguir a Cristo? Sabe o custo de ser discípulo de Cristo Jesus? Essa é a segunda reflexão. Nós devemos reconhecer, então, que seguir a Cristo exige de nós pagar um preço. É um custo, né? E a terceira reflexão, nós temos o versículo 38, a parte B, que é a resposta deles a Cristo. E é feita no formato de uma pergunta. Disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Quer dizer, mestre, onde você está morando? Jesus Cristo ele responde para eles, né? Vinde e vede. E nós vemos que eles foram até onde Jesus Cristo estava vivendo, morando, e ficaram com ele aquele dia, né? Sendo mais ou menos ali a hora 10ª. Aqui nós refletimos o seguinte. Perceba essa pergunta, né? Você tem sido
um servo que deseja passar tempo com Jesus? Ou você tem sido um servo que passa tempo com Jesus? Por que eu estou dizendo servo aqui? Perceba que a primeira palavra que esses dois discípulos, e a maneira, representa aqui a maneira com que eles se dirigem a Jesus, é pela palavra aqui Rabi, que quer dizer mestre. Aqueles aqueles que desejam seguir a Cristo, aqueles que seguem a Cristo, que buscam estar com Ele, primeiramente devem ter a noção de que eles devem ser servos. Esse é um ensinamento para nós e reflexão. Ninguém pode seguir a Cristo verdadeiramente, ninguém pode buscar a Deus, dizer que busca a Deus, se não tiver uma postura e uma atitude de servo primeiramente. Aqui nós vemos isso nas palavras desses dois discípulos. E aqui também nesse trecho nós vemos que o nosso desejo deve ser de passar tempo com Cristo, de aprender dele e aprender com ele, não apenas seguir, acompanhar ele de longe, mas andar perto e desejar fazer o que ele faz, o que ele fez. Essas são as reflexões que a palavra de Deus, que Deus deseja colocar e apresentar ao seu coração hoje. Isso é real para você, esses ensinamentos? Que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e ele fez isso por você? Você crê que ele foi a propiciação e é a propiciação pelos seus pecados? Você segue a Cristo ou você deseja seguir a Cristo? E se você segue, você quer passar tempo com Ele? E você passando tempo com Ele, aprendendo dele, a sua atitude tem sido como a atitude de um servo que deseja obedecer a qualquer custo? Essa é a reflexão para nós. Que Deus fale aos nossos corações através desse texto, aos seus corações, e que venhamos agora então a orar, a clamar ao Senhor que realmente nos ajude, porque, claro, não é fácil. Amém? Deus Santo Poderoso, novamente recorremos a Ti, ó Deus, nosso Senhor, para pedir a Ti que nos abençoe e nos ajude a sermos servos do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, morreu a nosso favor. Que venhamos, ó Pai, claro, a nunca nos esquecermos disso, e é claro também, a testemunhar disso àqueles que não Te conhecem. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.